No vídeo de hoje eu tava lembrando aqui de algumas coisas que já aconteceram na minha vida, então vamos lá contar. Quando lá com aquele pessoal do colégio, aquele monte de menino que não tem o que fazer lá, aquelas pragas, aqueles pestinhas, fica tudo no ponto de ônibus numa época de chuva dessa. Passei na moto, os meninos deram uma vaia, jogaram pedra, só por traquinagem, por diversão de criança. Aí eu disse, tá certo, então vamos aprender, né? Vamos aprender a jogar, a vida não é um jogo. Tá, beleza, arrudei a rua, vim em casa, peguei o carro, voltei. Eu disse, agora eles me pagam, esses demôniozinhos dos infernos. Fechei o vidro do carro, meti o pé, quando chegou bem pertinho, larguei o carro na poça de lama, que todo ponto de ônibus que se preza tem uma poça de lama na frente. Foi aquela enxurrada de água na cara de tudinho. O menino com aquela farda branca, tinha mais de 20 pestinhas no ponto de ônibus. Molhou tudinho, o menino começou a esculhambar. Filha da puta, vai tomar no cu. Fui até lá na frente, demorei um negócio de 2 minutos, depois voltei. Vindo, passei com o carro, quando olhei tudinho molhado. Imagine você dentro do ônibus, todo melado de lama, chegar em casa fedendo azedo, com aquele fedor de esgoto da boba serena. Agora tem uma brincadeira que era de mau gosto, mas essa brincadeira depois ela vira a maior resenha. Ela que nunca brincou de ficar no quintal da sua casa, juntar você e mais 3, 4 colegas, quando sai seu pai e sua mãe, que fica sozinho, porque quando fica adolescente, criança em casa, só dá o que não presta. Quem nunca pegou uma sacola de supermercado, cagou dentro e enrolou, subiu numa cadeira no fundo do quintal e arremessou para casa do vizinho? Essa brincadeira é top. Quando a merda pega na área, no quintal, ainda é bom. E quando pega em cima da casa, que passa 3, 4 dias, aquele fedor de merda, que não tem cristão que aguente, nem com a reza braba, aquele fedor de nhaca sai. Quando sai na rua, o vizinho, rapaz, jogaram bosta aqui, vocês não viram que fizeram isso não? Eu disse, eu mesmo não fui, meu colega também não. Eu disse, olha, vizinho, a gente vai descobrir. Ela disse, se descobrir, vou dizer o pai. Eu disse, tá certo. Juntava, a gente fazia a reunião dos colegas, agora vamos pegar aquela pessoa que a gente não gosta de jeito nenhum e vamos fazer a maldade. Chegava na casa da vizinha, vizinha, a gente queria informar a senhora que foi fulano de tal, agora que a senhora não falasse. Tá certo assim? Ela tá certa. Eu digo, pois bem, fui fulano de tal. A vizinha na casa do pai do menino, daqui que o menino provasse que 2 mais 2 não era 4, o coitado já tinha levado uma pisa e tinha ficado de castigo. O coitado passava 3 dias, o caso da gente. Aí vai passando as épocas, chega a época do carnaval, aí o pessoal tem aquela brincadeira podre de fazer, de enterrar o ovo. 3 dias, aí achando pouco, quebra a casquinha do ovo, bota a bosta de gato. Aí indica um amigo, aponta um amigo, vamos lá pegar isso aqui, pá. Pegou um amigo, arrastou pela perna e pelo braço, jogou, meteu o ovo podre na cabeça com aquela merda de bosta de gato, jogou na areia, fez aquele omelete, parecia mais que tava fazendo um bife à milanesa, untou ele naquela farinha que era areia. Aí a gente tirou o menino todo melado, ainda chegou na poça de lama, arremessou o coitado. Aí levanta aquela boba serena, parecia aquele monstro da caverna. Para completar, o coitado, quando chegava em casa, levava uma pisa da peste. Aí existe uma tal de uma lança, que a gente chamava de lança, uma garrafinha que você botava água com maisena para poder melar o povo. E o pessoal já fazia diferente, mijava dentro, colocava lama com ovo pô de maisena e ainda botava farinha e xiringava na cara do menino. O menino ficava podre, era melhor meter a cara dentro de um esgoto ou então cavar uma fossa, se enterrar dentro do que levar aquele banho de mijo, aquele banho todo infeccionado, cheio de bactéria, de micróbio. Meu Deus, misericórdia.